Olá, paz seja convosco. Nós estamos tratando uma série de 5 mensagens debaixo do tema Ferramentas para esculpir a nossa fé. Nos vídeos anteriores nós tratamos a respeito da primeira ferramenta, que é ouvir não da parte de Deus. Depois tratamos a respeito da segunda ferramenta, que são as perdas. E hoje estaremos tratando a respeito da terceira ferramenta, que são as doenças. As doenças são uma das ferramentas que Deus usa para esculpir a nossa fé. E de repente alguém pode dizer, Denise, falar de doenças seria um tema propício para este momento? E eu quero dizer, se não for propício, qual será o momento? Se por causa de uma doença o mundo parou. A doença está sendo a ferramenta mais poderosa que eu já vi para esculpir a fé de muitos. E o convite da palavra de Deus não é para que evitemos esses assuntos. Ao contrário, é para que o tratemos como varões perfeitos ou maduros, como diz a palavra de Deus. Porque quando a doença chega, ocorrem pelo menos 3 mudanças em nós. Primeiro, nós passamos a olhar o próximo com misericórdia, porque também precisamos de misericórdia. Segundo, nós paramos de julgar a dor do outro, achando que não é para tanto. E terceiro, nós nos tornamos mais dispostos a ajudar. Ou seja, a doença chega para nos curar em várias áreas. E falar de doenças é inevitavelmente falar de cura através de Jesus. Depois de ensinar, a segunda coisa que Jesus mais fez foi curar doenças. E os evangelhos falam de muitas curas. A que mais me chama a atenção é a do endemoniado Gerazeno, no livro de Marcos, um homem que vivia entre os sepulcros no cemitério vagando, e ninguém conseguia prendê-lo nem com correntes, porque ele arrebentava e se machucava constantemente. Mas Jesus, cheio de autoridade, ele expulsa uma legião de demônios, uma legião de espíritos imundos deste homem. E aquele homem é visto pelo povo da cidade como jamais fora visto, assentado, vestido e em perfeito juízo. O que mais me impressiona nesse episódio é que o Senhor Jesus, ele realiza o que nós chamamos de cura total. Ele cura o espírito através de uma libertação, ele cura o corpo, porque afinal de contas ele vivia se ferindo. O corpo daquele homem agora estava curado. E ele cura a alma daquele homem, das emoções. E isto incluía o retorno daquele homem para o convívio da sua família. Nós vemos a fé deste homem sendo esculpida através de uma doença espiritual. Tanto que ele queria seguir a Jesus, mas Jesus não o permite, porque a fé daquele homem seria usada para alcançar outros. E ele se torna um evangelista, contando a todos o que Jesus fez em sua cidade, que era Decápolis. Isso nos mostra que Jesus tinha prazer, alegria em curar e restaurar a saúde das pessoas. Mas alguém pode perguntar, mas e se Deus não curar a doença? Se Deus não curar a doença, Ele te sustenta na doença e a usa para esculpir a nossa fé. Mas o que é esculpir? Esculpir é imprimir, entalhar, desenhar uma determinada figura em pedra, madeira, ferro e etc. E para esculpir é necessário ao menos 2 ferramentas, que é o martelo e o formão, através de pancadas, impactos e às vezes de leves toques, para que a imagem possa aparecer. Eu quero dizer que nós estamos sendo diariamente esculpidos para que a imagem de Cristo apareça em nós. Mas a pergunta que não quer calar:
Mas e se Deus não curar a doença? A palavra de Deus nos mostra que nem sempre o Senhor Jesus curou as pessoas. E não é porque ele não pudesse ou não quisesse, mas porque havia um propósito, um motivo, nem sempre revelado aos homens, mas com certeza para a glória dele. Vejamos alguém que o Senhor Jesus não curou e como ele reagiu a este não da parte do Senhor. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos que estão lá em 2 Coríntios 12. Eu vou ler do 7 ao 10. E diz assim a palavra de Deus. O espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto nos fala a respeito do apóstolo Paulo. E diz o texto que Paulo pediu a Deus 3 vezes que tirasse o espinho na carne. Deveria ser algo que doesse constantemente, pela maneira como ele chamou essa doença. Ele chamou de espinho na carne. Mas Deus disse: não vou curar. Mas a cada dia, Paulo, eu vou derramar a minha graça sobre você. Deus amava Paulo? Sim, muito. Tanto que quando Paulo fica cego em sua conversão, Deus diz a Ananias: vai orar por Paulo lá na rua chamada direita, para que ele torne a ver. Vai, porque ele é um vaso escolhido a dedo por mim. Se a doença chegar, o que ela poderá nos ensinar? Vejamos 3 coisas importantes que Deus queria ensinar a Paulo e talvez a nós na doença, porque toda doença tem um propósito. E a primeira coisa que Deus queria ensinar a Paulo e talvez a nós: humildade. O texto que lemos mostra que a doença, o espinho na carne de Paulo, era uma forma de Deus mantê-lo humilde. Diz o texto para que Paulo não se exaltasse, não ficasse cheio de soberba, de orgulho, por causa das revelações que o Senhor fazia a ele. Porque Paulo, como homem, tinha muitos motivos para ficar orgulhoso. Ele era extremamente culto, ele era judeu, ele conhecia a lei, ele era fariseu, ele era um poliglota, ele falava várias línguas e tinha título de cidadão romano. Ou seja, para a época, alguns atributos para que ele ficasse soberbo. Mas Deus disse: não, filho, você é um vaso escolhido, precioso, e em você eu vou esculpir uma fé que vai te levar a dar a vida pelo meu evangelho. Eu vou usar a doença para guardar o teu coração, para que ele não se perca. Aliás, eu creio que cada dor era como se fosse o impacto de um martelo. Mas a cada pancada, Deus soprava a graça. Lembra que ele disse: a minha graça te basta. E Deus não vai dar mais do que podemos suportar. Assim diz a palavra. Como não ia dar mais do que Paulo poderia suportar. Antes, com a tentação dará o alívio, e isso ele fará conosco. Ele quer nos ensinar humildade. Segundo, ele quer nos ensinar dependência. Não é algo fácil de assimilar que no momento da doença estejamos dependentes de Deus e de pessoas, porque na verdade isso expõe a nossa fragilidade.
No livro de Gálatas, capítulo 4, diz que Paulo certa vez esteve enfermo. E ele diz que, embora a doença dele tinha sido uma verdadeira provação para os irmãos, eles o trataram com amor. Ele diz que não demonstraram a ele nenhum desprezo e nem desgosto. Antes o receberam como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo o faria. Enfermidade, doença, dá trabalho, sim, para quem cuida. Cansa, esgota. Mas o tratamento que devemos dispensar deve ser cheio de misericórdia, como se fôssemos nós. O grande apóstolo Paulo esteve na total dependência dos irmãos e Deus, esculpindo sua fé através da doença e da dependência que ela nos ensina a aceitar. Ensinou a Paulo, ensinará a nós. Terceiro, o que a enfermidade, a doença pode nos ensinar? Gratidão. E isso era algo forte em Paulo. Tanto que no livro de Filipenses ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja honrado ou humilhado, em fartura ou fome. Eu reafirmo a gratidão de Paulo com o próprio texto que lemos, quando diz: de boa vontade, ou seja, com gratidão, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, entre aspas, na minha doença crônica, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E agora nas minhas palavras, para que em mim seja esculpida a fé, através desse espinho na carne que o Senhor não vai tirar, porque já me disse. E agora voltando nas letras da palavra, porque quando sou fraco, então sou forte. Paulo, o apóstolo, plantador de igrejas e maior evangelista de todos os tempos, cumpriu o seu chamado mesmo na doença. Porque aos nossos olhos, o que era uma provação era, na verdade, uma ferramenta para Deus esculpir e aperfeiçoar a sua fé. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa com várias doenças e cheia de limitações físicas. Sente dores? Todo dia. E o que se vê nesta pessoa? Um largo sorriso no rosto, uma canção nos lábios, porque é adoradora, disposição, topa tudo. Se falar, vamos para a rua, vamos passear, está sempre alegre e pronta. Apesar de toda essa limitação, uma fé esculpida, porque ela entendeu que a sua vida é um milagre. Então, ela não pergunta por quê desta doença, destas enfermidades, mas ela diz: Senhor, para quê? E se deixa ser usada todos os dias para fortalecer e encorajar a outros. A doença pode chegar, mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Curou todas? Não. Levou sobre si, ou seja, nos ajuda a carregar. Nos ajuda a carregar e ainda manifesta a sua graça através de recursos, provisões, ajuda, consolo e alívio. E se hoje você perguntar: Senhor, esta doença, para quê? E eu respondo conforme a palavra: para que sobre você repouse o poder de Cristo, para que a sua fé seja esculpida. Eu quero orar com você. Pai amado, aquele que me assiste nesta hora, que tu venhas, ó Deus, com o poder do teu Espírito, mudar o coração, trabalhar no mais profundo das emoções, sarando a alma. Deus amado,
Nós queremos te pedir em nome de Jesus que tu renoves a esperança, renoves a fé, abra a visão para entender qual o propósito, talvez da enfermidade que este que me ouve, qual o propósito da enfermidade com a qual ele tem convivido, ou qual o propósito da enfermidade daquele que está próximo, daquele que me ouve de repente tem cuidado desta pessoa enferma. Renova as forças, Pai amado, mostra o propósito, dá um coração para entender. Deus amado, nós queremos te pedir que a fé que vem do coração do Pai seja esculpida em nós, e para isso nos ajuda a ouvir a voz do Teu Espírito, a receber a graça que está disponível todos os dias sobre a nossa vida. E assim, Pai amado, possamos entender que as doenças são uma ferramenta para esculpir a nossa fé. Seja adorado, Pai, e manifesta, ó Deus, o alívio, o consolo, e que o Senhor faça, como diz o salmista, afofa o leito daqueles que estão enfermos nessa hora. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te pedimos que a tua mão de poder repouse sobre cada um daqueles que precisam de um toque do poder do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, quando trataremos da quarta ferramenta para Deus esculpir a nossa fé.